A casa 10 é uma área muito importante dentro do mapa natal de uma pessoa, pois é nela que poderemos encontrar informações sobre a carreira dessa pessoa, sobre a mãe, sobre a imagem pública, entre outras coisas, que nós vamos ver aqui no decorrer deste vídeo. Então, se você tem curiosidade sobre a casa 10 no seu mapa astral, assiste o vídeo até o final e vamos nessa! Antes da gente entrar de fato no conteúdo deste vídeo, eu quero aproveitar e pedir para você que você considere se inscrever aqui no canal, onde eu posto vídeos de astrologia pelo menos uma vez na semana. E é claro, já deixa o seu like para fortalecer o meu trabalho. Para iniciarmos nossos estudos de casa 10, vamos ver algumas informações estruturais dessa casa. É uma casa cardinal ou angular, o que significa que ela é uma área de iniciativa em movimento, é regida pelo signo de Capricórnio, logo é relacionada com o elemento terra, ou seja, é uma área em que buscamos um sentido de solidez e estabilidade. É regida pelo planeta Saturno, então também é uma área em que devemos nos esforçar naturalmente para colher seus frutos com o passar do tempo. A polaridade é receptiva. O livro Astrologia, uma novidade de 6.000 anos, traz uma corregência de Marte. Conforme o livro Curso Básico de Astrologia, volume 1, essa é a casa dos bens materiais e a sua palavra-chave é honra. Ela mostra a profissão, a reputação e a posição da pessoa na comunidade, bem como o ego, o status, a fama, a promoção, a ambição, as atividades sociais e de negócios, o empregador, o governo ou qualquer autoridade hierarquicamente acima dessa pessoa, as realizações, como o mundo vê e avalia essa pessoa, a influência que a pessoa exerce no seu círculo, e aqui também a gente vê a igreja como organização, além do genitor que não foi representado lá na casa 4, que tradicionalmente é a casa da mãe. A cúspide da casa 10 geralmente coincide com o chamado meio do céu, e está no ponto mais elevado do mapa. No livro Astrologia, o trabalho e seu destino, traz que essa casa indica o que o ser humano pode aspirar. Se na casa 4 uma pessoa é reconhecida por seu berço de nascimento, na casa 10 ela é reconhecida por suas capacidades e feitos pessoais. Planetas nessa casa indicam contribuições que a pessoa pode dar à sociedade na forma de uma profissão, atividade ou imagem pública. No livro As 12 Casas, podemos ler que tudo aquilo que a casa 9 sonha, a casa 10 manifesta. O meio do céu e a casa 10 mostram como nos comportamos publicamente, o tipo de imagem que queremos mostrar ao mundo, o jeito como queremos ser vistos pelos outros e como nos descrevemos para eles. Portanto, os planetas nessa casa podem indicar as qualidades pelas quais queremos ser admirados, elogiados, apreciados e respeitados. Mostram aquilo que nós gostaríamos que fosse lembrado como uma contribuição nossa para o mundo. Há casos em que literalmente os planetas na casa 10 e na casa 9, que estejam muito próximos do meio do céu, conseguem descrever a natureza da carreira da pessoa. Neste livro, ainda encontramos que é mais seguro dizer que as posições junto ao meio do céu e a casa 10 sugerem a forma como a pessoa chega a uma carreira. Além disso, uma vez que tem relação com a figura materna, na 10ª casa podemos ver informações sobre a influência que a relação com a mãe exerce na escolha da carreira. Às vezes, o desejo que temos de conseguir o amor da mãe influencia a escolha da carreira. Noutras vezes, pode ser um sentimento de competição com ela, que nos impulsiona para uma carreira. Nessa casa, encontramos as qualidades da mãe que nós também temos. Os posicionamentos aqui tendem a sugerir a ambição, o desejo por reconhecimento, status e prestígio, além do nosso relacionamento com autoridades em geral. Basicamente, a casa 10 significa a realização da personalidade individual por meio da satisfação pessoal obtida com o uso de habilidades e talentos a fim de servir e influenciar a sociedade. Conforme o livro Astrologia, uma novidade de 6.000 anos, a casa 10 tradicionalmente é a casa das dignidades, porque os planetas nela estão numa posição privilegiada,
e recebem forças especiais que os impulsionam ao ápice das realizações. Aqueles que têm ênfase nessa área geralmente se empenham na busca por prestígio e dignidade social. Esse livro aponta que a casa 10 é a casa do pai, e justifica que a figura arquetípica do pai tem grande semelhança com a dupla Sol e Saturno, por conta da função de ensinar noções de limites, princípios éticos e morais e incentivar um comportamento digno e reações maduras às provas da vida. A casa 10 é a segunda mais importante no mapa, e muitas pessoas projetam os objetivos de uma vida toda nesse setor e vivem só para esses assuntos. Contudo, nem todas as pessoas se empenham de forma objetiva em desenvolver as qualidades que são requeridas para chegar, ficar e vencer nessa área. Isso pode acontecer por falta ou excesso de ambição, despreparo, indisciplina, impaciência e instabilidade emocional. O livro Os Astros Sempre Nos Acompanham traz que a casa 10 tem a ver com o processo de amadurecimento, que transforma a pessoa num ser mais responsável por suas ações no mundo e mais consciente de seu papel social. Aqui encontramos o mundo tal como ele é, o que exige de nós a realização da parte que nos cabe. As informações da casa 10 apontam meios que facilitam a nossa chegada ao mundo externo e a realização do destino da nossa vida ou dos objetivos que almejamos alcançar. É o apelo da alma para a realização de algo. Mas o significado dessa casa não fica limitado apenas ao exercício de uma profissão. O mais importante para fazer jus ao conteúdo simbólico da casa 10 é sentir que está fazendo parte da vida pública. Espiritualmente, a 10ª casa tem relação com tudo que vem do alto, que chega até nós como uma bênção, uma oportunidade de crescimento e amadurecimento. As indicações nessa casa mostram a conexão com forças que apontam o caminho a seguir. De acordo com o livro Conhecimento da Astrologia, para algumas pessoas, a casa 10 representa o marido e a atitude que ela teria com ele. É a casa da conquista e da realização, da vocação, da reputação e da honra. A elevação espiritual está nessa casa. O nível dela é social. Quem procurar elevação por seu próprio preenchimento tende a atingir um egoísmo espiritual. Não há conquista espiritual se ela não for uma conquista espiritual para a humanidade. O livro Astrologia do Karma traz que a 10ª casa rege as atividades que envolvem assumir responsabilidades, cumprir deveres, progredir e conseguir status dentro da sociedade. E para finalizar nossos conceitos, no livro Astrologia e Psicologia dos 4 Elementos, encontramos que a casa 10 tem relação com a ação no nível material. Afinal, é uma casa cardinal, uma casa angular. Então, de forma resumida, toda a ação da pessoa no mundo material serve de base para a maneira como a sociedade vai julgá-la. Então tá, gente, antes da gente partir para a leitura básica da casa 10 no mapa, eu quero falar algumas coisas. As informações básicas que a gente normalmente vê e um detalhezinho a mais. Nas informações básicas resumidas, a gente tem regência de Capricórnio e Saturno, corregência de Marte, segundo o livro Astrologia, uma novidade de 6.000 anos, o elemento é terra, o tipo é bens materiais, a polaridade é receptiva e o ritmo é angular ou cardinal. Ela fornece para a gente informações sobre carreira e profissão, sobre reputação e status social, realizações e reconhecimento, relação com autoridades, autoridade e liderança, sucesso material, realização pública, ampliação de metas, a mãe ou o pai, ou seja, a figura mais disciplinadora. É sobre isso que eu quero falar. Vocês devem ter percebido ao longo deste vídeo que num determinado momento foi citado que a casa 10 era a casa da mãe. Inclusive, a mãe, a relação com a mãe teria uma influência sobre a escolha da profissão. Em outro momento, no entanto, é dito que a casa 10 seria a casa do pai. E eu vou falar o que eu aprendi, tá? Eu fiz um breve curso aí sobre as casas astrológicas e o professor ele foi basicamente categórico quando ele disse que é mais interessante você utilizar a visão tradicional da casa 4, que seria a casa do pai. Se na sua interpretação você perceber que não é a sua realidade, então você vai e troca. Daí você pega e bota a mãe na casa 4. Mas por princípio,
é interessante usar a casa 4 como a casa do pai. Isso foi o que eu aprendi. Então eu estou expondo isso para vocês. De acordo com o meu mapa, que eu estudo também o meu mapa aí, né? Eu pude perceber que realmente fazia sentido o pai na casa 4. No meu caso, faz sentido o pai na casa 4. Condiz mais com a realidade. Você tem que ver aí no seu o que bate mais, ok? Como é que a gente interpreta a casa 10? É basicamente a mesma linha de raciocínio das outras casas. Você olha o signo da cúspide, o regente do signo que está na cúspide, em que signo ele está, em que casa ele está, que aspectos ele está fazendo. Veja se tem planetas dentro da casa 10 e você analisa os aspectos desses planetas. E também veja Saturno e Capricórnio no seu mapa, que são os regentes naturais da casa 10. Eu fiz esse mapa para a gente usar de ilustração no nosso breve estudo aqui. Então vamos lá. A gente pode ver algumas coisas, como que qualidades que a pessoa tem que desenvolver para ela poder alcançar a carreira dela, poder realizar aquele propósito da casa 10. Como que a pessoa quer ser reconhecida pela sociedade onde ela vive? Que imagem que ela quer passar para essas pessoas? Como que a pessoa se relaciona com as autoridades? São várias coisas. Eu não me estendi muito nessas perguntas, tá? Inclusive, eu estou trazendo uma interpretação mais redondinha, retirada de alguns livros. E é interessante, é bem interessante. Então vamos lá. Esse mapa tem a cúspide da casa 10 em Escorpião. Vocês podem observar aqui, ó. Conforme o livro Conhecimento da Astrologia, Escorpião no meio do céu, ou seja, na cúspide da casa 10, indica que a pessoa precisa de determinação e intensidade emocional na profissão dela. Ela quer deixar a sua marca no mundo e por isso ela é persistente até conseguir o que ela deseja. Tem uma necessidade profunda de poder, o que pode ser um indicativo de que ela não se relaciona muito bem com a submissão a autoridades. Ela quer estar numa posição mais destacada dentro de uma hierarquia. Ela quer controlar, ela não quer ser controlada. Ela tem capacidade de cura, poderia atuar na medicina, em pesquisas ou em atividades do submundo. Ela tem que saber aceitar as transformações na vida profissional ou social e saber se renovar. Isso é essencial para ela. Não pode se apegar à carreira, tem que permitir que as mudanças aconteçam. Então agora a gente vai olhar Plutão. Plutão está aqui na casa 1, tá? E eu trouxe para vocês uma informação interessante, ó. No livro Curso Básico de Astrologia, volume 3, fala bastante sobre a posição dos regentes de cada casa. Então a gente tem lá que quando o regente da casa 10 está na casa 1, significa que a pessoa vai conseguir as coisas na vida por seu próprio esforço. E pode ser que durante algum tempo essa pessoa ande meio a reboque dos outros, mas no fim das contas, para satisfazer o seu ego, ela vai precisar agir por esforço próprio. Com esse posicionamento, existe, em geral, uma vontade de aparecer. Uma atividade de bastidores geralmente não vai satisfazer a pessoa. E como a pessoa se empenha muito em chegar ao máximo do seu potencial, é preciso que ela tenha um cuidado para não se tornar uma pessoa egocêntrica, uma pessoa muito voltada para si mesma. Eu não entrei muito no mérito dos aspectos, tá, gente? Porque a gente ainda não viu os aspectos de fato. Então eu falo uma ou outra coisinha. O que são os aspectos fluidos? São as linhas azuis aqui, tá? O que são os aspectos mais difíceis, os desafiadores? São as linhas vermelhas e as linhas verdes também. Então, como Plutão está em aspectos fluidos, é provável que a pessoa nem demore muito tempo para chegar no topo que ela tanto deseja, especialmente porque ela vai aprender coisas novas com muita facilidade e muito gosto. E aqui eu apontei um Júpiter que está aqui, tá? Júpiter, planeta da expansão, no signo de Gêmeos, ok? Então, pessoa que se expande muito através do conhecimento de várias coisas, sempre com foco na carreira, aqui Mercúrio na casa 10, tá? Agora vamos olhar o outro regente, né? Marte, corregente de Escorpião, tá? Então esse Marte está na casa 9, no signo de Libra. Ainda segundo o livro que eu citei para vocês, a pessoa necessita de uma filosofia de vida. Seria o regente da casa 10 na casa 9, tá? A pessoa necessita de uma filosofia de vida.
raramente transige em relação às suas ideias. As viagens sempre são importantes, inclusive na carreira. Pode seguir um caminho militar. Como a nona casa é a casa da educação, também é possível que ela queira uma carreira onde ela possa ensinar. Considerando que Marte está em Libra, talvez a pessoa opte por uma carreira em que possa utilizar-se da diplomacia e do equilíbrio na sua forma de agir. Contudo, ela pode sofrer com momentos de indecisão, porque, como a gente sabe, Libra é um signo que se preocupa muito com o outro, que vai pensar muito na opinião dos outros e pode ficar um pouquinho indeciso às vezes. Essa pessoa ela pode sentir um desafio, aqui tem uma quadratura acontecendo entre este Marte e este Urano, tá? Ela pode sentir aí um desafio em integrar o potencial de libertação emocional que ela tem, essa originalidade, essa criatividade que ela traz naturalmente, com o seu impulso de atitude que é mais mental e social, tá? Ela tem aqui uma originalidade, um impulso de liberdade que é emocional, mas a atitude dela é totalmente voltada aqui pro social, pro mental. Agora vamos dar sequência aqui, ó. Mercúrio e Sol conjuntos ao meio do céu, ok? Esses dois planetas aqui. O Sol representa a identidade, Mercúrio o intelecto. E esses dois fatores estão intimamente relacionados com a forma como essa pessoa alcança a sua carreira e a sua realização. Então ela tem uma natureza autocentralizadora na carreira e tende a querer muito reconhecimento pelo que faz. Ela pode ter fama de ser e pensar como uma escorpiana na carreira. Ela tem uma mente muito capaz, investigativa, antenada nas emoções das pessoas. Esse Mercúrio, que é o intelecto dela, a forma dela pensar, forma dela se comunicar, ele está envolvido aqui numa série de desafios, tá? Tanto com o ascendente dela, que representa a imagem pessoal dela, como com o descendente dela, que representa o relacionamento dela, como ela age nos relacionamentos. Bem como também é um desafio conciliar talvez o seu foco mental na carreira com os seus relacionamentos, tá? Agora, para finalizar, nós temos aqui o signo de Capricórnio, que está aqui na casa 12, na cúspide da casa 12, e também nós temos o planeta Saturno, que está aqui no signo de Virgem, na casa 7. Falando sobre o signo de Capricórnio, na casa 12, a casa 12 é uma casa de isolamento, é uma casa de reclusão, é a casa dos bastidores, a casa da espiritualidade. Então, o que eu entendo? Capricórnio na casa 12 poderia indicar um trabalho realizado de forma muito séria, muito disciplinada, muito responsável, talvez até dentro de uma instituição, um trabalho mais recluso, relacionado com a mente ou até mesmo com o campo espiritual. E o Saturno em Virgem na casa 7, levando em conta que onde Saturno está é a área em que a gente precisa se esforçar, é a área onde está a nossa responsabilidade mais kármica, por assim dizer. Então eu entendo que essa pessoa tem responsabilidade atrelada ao serviço prático para o outro, tá? Bem simples, é isso que eu entendo. Não vou entrar muito nos aspectos, mas esse Saturno ele recebe uma boa energia de Netuno, que é a inspiração da casa 3, tá? Atuando positivamente com o serviço responsável, prático para o outro, mas aí envolvido numa dificuldade com essa atitude mental dela. Acho que seria mais ou menos isso, mental, social, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.